Bem-vindos a mais uma aula do portal Matemática no Vestibular. Hoje trazemos aqui uma questão do vestibular de 2013, segundo vestibular de 2013, da Universidade de Brasília, da UNB. Essa questão é interessante, é uma questão longa, um enunciado que tem 9 itens. O enunciado é longo e são vários itens, como eu falei, são 9 itens. Desses 9 itens, 7 deles são de geometria analítica. Esses 7 itens estão sendo tratados nesta aula. Os outros 2 itens são de números complexos, que também tem uma outra videoaula que também já está disponível no site, que trata desses 2 itens de números complexos. Então vamos lá tratar dos 7 itens de geometria analítica. Essa questão fala o seguinte, esse enunciado. No mapa acima estão identificadas em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y as localizações de algumas cidades brasileiras, entre elas aquelas que sediarão a Copa das Confederações. Brasília, indicada por O, corresponde à origem e na tabela estão as coordenadas das demais cidades, identificadas pelas letras de A a J. Cada ponto XY do plano está identificado com o número complexo z igual a x mais iy, em que i é a unidade imaginária. Nesse sistema, as medidas das coordenadas estão estabelecidas em unidade de distância referencial, denotada por UD. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Está aqui, esse enunciado, relativamente longo, temos aqui um mapa, com vários pontos, ponto A, e aqui uma tabela, essa tabela tem várias cidades, o ponto correspondente a cada uma das cidades e as coordenadas. Por exemplo, o ponto A, ele corresponde à cidade de Fortaleza, que tem como coordenadas 7 e 9. Por exemplo, o ponto D está aqui, ele corresponde à cidade de Belo Horizonte e tem como coordenadas 2 e menos 4. Então, as nossas questões que serão agora resolvidas têm por base essa tabelinha e esse mapa aqui. Estão aqui os 7 itens de geometria analítica que serão resolvidos um a um. Passemos então ao primeiro item. O primeiro item fala o seguinte: os pontos correspondentes a Campo Grande, Brasília e Fortaleza estão alinhados? Voltemos aqui ao nosso mapa para a gente verificar que pontos são esses, correspondentes a Campo Grande, Brasília e Fortaleza. Tá aqui. Campo Grande, é o ponto G. Está aqui o ponto G, tem coordenadas menos 4 e menos 5. Fortaleza é o ponto A, que nós acabamos de ver. O outro é Brasília. Brasília é o centro, o enunciado que fala que Brasília, indicado por O, corresponde à origem, Está aqui no ponto O, é a origem do sistema X ou Y. Pois bem, sabendo disso, a gente pode começar então a resolver o item A. Está aqui eu repeti, os pontos correspondentes a Campo Grande, Brasília e Fortaleza estão alinhados. A gente sabe que uma condição para que 3 pontos estejam alinhados é a seguinte: basta que a gente calcule o determinante da matriz 3×3, em que cada linha corresponde a cada um dos pontos. Por exemplo, as coordenadas do primeiro ponto e o número 1, as coordenadas do segundo ponto e o número 1 também, e as coordenadas do terceiro ponto e o número 1. Calculando esse determinante, se nós encontrarmos o valor 0, isso indica que os 3 pontos estão alinhados. Caso o valor seja diferente de 0, os pontos não estão alinhados. Então vamos ver, vamos calcular. Acabamos de ver quais são as coordenadas de cada um desses pontos.
Vimos que Campo Grande tem coordenadas -5 e -4 e -5. Brasília é o centro, né? Tem coordenadas 0 e 0. E Fortaleza tem coordenadas 7 e 9, né? E preenchendo aqui com 1, a gente pode resolver então esse determinante. Para calcular esse determinante é muito tranquilo, né? Dessa matriz a gente vai ter -4 vezes 0 vezes 1, que vai dar 0. A gente vai ter -5 vezes 1 vezes 7, que vai dar -35. E 1 vezes 9 vezes 0, que vai dar 0. Né? Aqui a gente vai ter 7 vezes 0 vezes 1, que é 0. 9 vezes 1 vezes -4, que é -36. E 1 vezes 5, -5 vezes 0, que é 0. Então, temos aqui -35 menos -36, que dá 1. Perceba que 1 é diferente de 0. 0 é a condição. Esse resultado ser 0 é a condição para que os pontos estejam alinhados. Como esse resultado deu 1, que é diferente de 0, então os pontos não estão alinhados. Então, o item é falso. Feito o item A, vamos então passar para o item B. Considerando as coordenadas dos pontos I e J, né? I tem coordenadas RS e J tem coordenadas T e U, que representam respectivamente Manaus e Boa Vista, conclui-se que, perceba que aqui ele está somando R mais T, e R mais T é exatamente o ponto, né? A abscissa do ponto I e a abscissa do ponto J, né? Então, ele está perguntando se a soma dessas duas abscissas está entre -24 e -8. Será isso verdadeiro? Vamos voltar lá à nossa tabela e ao nosso mapa para a gente verificar onde estão esses dois pontos, né? Correspondentes a Manaus e a Boa Vista. Os pontos são I e J. Vamos lá, então. Aqui no mapa, a gente percebe que o ponto I está aqui, né? E o ponto J está aqui. Ó. O ponto I corresponde a Manaus e o ponto J corresponde a Boa Vista, né? As coordenadas são RS para I e TU para J. Ele quer saber se somar, né? R e T, se vai estar entre dois valores lá que ele deu, que é -24 e -4. Percebe que a gente pode pegar esse ponto I e projetar ele sobre o eixo X, né? Vamos ter aqui um valor que, na verdade, é o valor da abscissa, né, do ponto I. E essa abscissa é exatamente o valor R, né? Então, vamos ter um valor R aqui, correspondente à abscissa do ponto I. Se fizermos a mesma coisa para o ponto J, se a gente projetar ortogonalmente sobre o eixo X, a gente também vai ter aqui um valor de J, que também é a abscissa de J. E a gente percebe que a abscissa de J tem valor T. Vamos então lá ao nosso item e vamos tentar fazer isso então. Fazer a projeção, né, ortogonal de I e J sobre o eixo X. Voltando aqui, né? Esse aqui é o nosso item. Fizemos aqui a representação do eixo X, né? E já com a projeção ortogonal dos pontos I e J, né? Quando a gente pega o ponto I e projeta ele ortogonalmente sobre o eixo X, a gente tem sobre o eixo X o valor R, que é a abscissa do ponto I. Fazendo a mesma coisa, projetando ortogonalmente o ponto J sobre o eixo X, a gente vai ter a abscissa T sobre esse eixo X. Perceba que ele está somando R e T, né? Vamos lá. Vamos fazer uma coisa aqui. Perceba o seguinte. A gente pode ter aqui, entre esses dois pontos, o ponto R e o ponto T, um ponto M. Esse ponto M, que está exatamente entre o ponto R e o ponto T, é o ponto médio
desses dois pontos. E o ponto médio desses dois pontos nada mais é do que a soma de R mais T dividido por 2. Né? R é a distância daqui até aqui, T é a distância daqui até aqui. Se somarmos esses dois valores e dividirmos por 2, ou seja, se pegarmos a média dele, vamos ter esse ponto M aqui. Percebam outra coisa, fazendo isso algebricamente, né, pegamos essa desigualdade aqui, se dividirmos por 2 toda a desigualdade, a gente vai ter R mais T sobre 2, mas perceba que R mais T sobre 2 é exatamente o que? Esse ponto M. Fazendo isso, vamos ter também aqui uma divisão por 2, menos 24 sobre 2 e aqui menos 8 sobre 2. Que resulta, por sua vez, então, esse R mais T sobre 2, que é o ponto M, ele vai estar entre menos 12 e menos 4. Isso aqui é do enunciado, não quer dizer nada até agora. Apenas pegamos o valor que é dado aqui pelo enunciado e fizemos algumas manipulações para ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Ele quer saber se esse I e esse J, que representam Manaus e Boa Vista, a soma desses dois está entre menos 24 e menos 8. Perceba o seguinte, que temos uma cidade, né, que está lá no mapa denotada por H e uma outra cidade denotada por G, que se fizermos as projeções ortogonais dela, né, sobre o eixo X, igual fizemos as projeções de J, a gente vai ter exatamente o ponto menos 12 à esquerda do ponto M, né, menos 12 à esquerda, e o ponto menos 4 à direita do ponto M. O ponto M está entre menos 12 e entre menos 4, que é exatamente o valor que nós encontramos aqui, né? Que nós fizemos essa manipulação e encontramos. Percebe então que condiz com o enunciado, né? Que ponto H e que ponto G do mapa são esses? Vamos então ver lá no mapa o ponto H e o ponto G. O ponto H é Porto Velho, né? E o ponto G é Campo Grande. Está aqui. O ponto G, Campo Grande, né? Tem coordenadas menos 4 e menos 5. Quando nós fizemos a projeção ortogonal do ponto G sobre o eixo X, aqui nós vamos ter o valor menos 4, que é exatamente a abscissa do ponto G, né? Se fizermos então o ponto H e projetarmos ortogonalmente esse ponto sobre o eixo X, nós também vamos ter o quê? O valor da abscissa projetado lá sobre o eixo X, que tem como ponto, que tem como valor menos 12. Então aqui é menos 12 e aqui é menos 4. Perceba que esses dois valores coincidem exatamente com o que o enunciado deu. Voltando então lá à nossa questão, percebemos então que realmente o item é verdadeiro, né? Já que o ponto M, né, que algebricamente corresponde a isso aqui, está entre menos 12 e menos 4, segundo o enunciado, e fazendo as projeções ortogonais sobre o eixo X, nós temos que o ponto M efetivamente está entre menos 12 e entre menos 4. Então, coincide o que nós temos no enunciado e as nossas projeções ortogonais sobre o eixo X dos pontos I, J, H e G. Por esse motivo, então, por essa razão, o item B também é verdadeiro. Vamos então agora ao item C. O item C fala o seguinte: para assistirem a um jogo em Fortaleza, os torcedores que moram em Brasília deverão percorrer distância de pelo menos 11,2 UD. Será que isso é verdade? Espera aí. Nós temos então moradores de Brasília que querem ver o jogo lá em Fortaleza, né?
Então terão que percorrer uma certa distância, né? A gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, para que a gente saiba que distância que esses moradores de Brasília terão que percorrer para irem até Fortaleza, basta que a gente encontre então a distância do ponto correspondente a Brasília até o ponto correspondente a Fortaleza. Nós já sabemos que o ponto correspondente a Brasília é o ponto que que é o centro, né, do plano, né? E Fortaleza, nós já resolvemos algumas questões que trataram de Fortaleza. Mas vamos voltar lá ao mapa só para a gente verificar qual é o ponto de Fortaleza. Fortaleza é o ponto A, né, que tem coordenadas 7 e 9. Está aqui, Fortaleza. Ele quer saber, na verdade, aqui é Brasília, né, ponto O. E aqui é Fortaleza, ponto A. Qual a distância desse ponto O até esse ponto A? Sabemos, né, calcular isso. Qual é a distância entre dois pontos, né? A geometria, essa é uma forma bem tranquila de ser feita aqui na geometria analítica. Então, vamos calcular a distância de O até A. Pois bem, como nós vimos, os pontos O e A têm coordenadas ponto O 0, 0 e ponto A 7 e 9. Fazemos então a distância de O até A, que nada mais é do que a raiz quadrada de 7 menos 0 ao quadrado, mais 9 menos 0 ao quadrado. Então, essa raiz quadrada dá exatamente 130, né? 7 ao quadrado, que dá 49, 9 ao quadrado, que é 81, 49 mais 81 dá 130. Peraí, ainda não terminamos, né? Porque ele quer saber se dá isso aqui. Então, para a gente saber se raiz de 130 é maior ou menor do que 11,2, temos uma forma de fazer, que é encontrando a raiz quadrada de 130, que é um pouco mais complicada, ou fazermos algumas manipulações aqui em 11,2, que eu acho mais conveniente, já que a gente vai estar trocando, né? Encontrar uma raiz quadrada por fazer uma multiplicação de 11 vezes 11, que é muito mais simples. Pegando 11,2 ao quadrado, a gente pode encontrar facilmente 125,4. Se 11,2 ao quadrado é igual a 125,44, isso quer dizer que raiz de 11,2 ao quadrado é igual a raiz de 125,4 ao quadrado, que por sua vez, esse valor é menor do que esse aqui. Peraí. O item fala que para assistir a um jogo em Fortaleza, os torcedores que moram em Brasília deverão percorrer uma distância de pelo menos 11,2. Isso é verdade? É verdade, né? Se eles vão percorrer raiz de 130, que é maior do que a raiz de 125,4, que tem, por sua vez, a raiz é igual a 11,2, então realmente os torcedores que moram em Brasília percorrerão uma distância um pouco maior, né? Será pelo menos, ou seja, vai ser maior do que 11,2 o D. Então, por essa razão, o item também é verdadeiro. Vamos então para o item D. No mapa apresentado, Recife está no interior do círculo, cuja circunferência tem centro na origem e passa por Porto Alegre. Vamos então fazer esse item aqui. Tá aqui. Temos Recife, né? E Porto Alegre, né? Recife, segundo a nossa tabelinha, é o ponto B. Porto Alegre, segundo a nossa tabelinha, é o ponto F. Tá aqui o ponto B, correspondente a Recife. Tá aqui o ponto F, correspondente a Porto Alegre, né? O item fala que Recife está no interior do círculo, cuja circunferência tem centro na origem, está aqui no ponto O, e passa por Porto Alegre, está aqui o ponto F. O que é isso? A gente pegar a distância de F até O seria o raio de uma circunferência de centro em O passando por F. O que ele quer saber aqui no item é que se nós fizermos essa circunferência aqui, o item B vai estar dentro do círculo.
Será que isso é verdadeiro? Ué, para a gente fazer isso, basta que a gente calcule a distância de O até F e calcule a distância de O até B. Se a distância de O até F, que é o raio da circunferência, for maior do que a distância de O até B, isso quer dizer que o item será verdadeiro, né? Então vamos lá calcular a distância de O até F e a distância de O até B. Como é que se calcula isso? Isso é muito tranquilo, né? Distância de O até F vai ser, como o O é zero, então vai ficar menos 3 ao quadrado, né? Que serão simplesmente as coordenadas de F, né? Menos 3 ao quadrado mais menos 12 ao quadrado. A distância de O até B, né? Essa outra distância aqui, vai ser também 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resolvendo isso, aqui vamos ter raiz de 135 e aqui raiz de 153, perdão, e aqui raiz de 136. Perceba então que a distância de O até F é raiz de 153 e a distância de O até B é raiz de 136. Então, efetivamente, a distância de O até F é maior do que a distância de O até B. Então, isso quer dizer que, realmente, a circunferência, ela passa, né? Olha só, fazendo que a circunferência, né? Ela realmente, o círculo, ele abarca o item, o ponto B, né? Já que a distância de O até F é maior do que a distância de O até B. Então, está aqui, fizemos a circunferência, né? E o círculo correspondente tem, então, ele abarca, né? Ele está no interior do círculo, né? O B está no interior do círculo. Então, esse item também é verdadeiro. Vamos, então, para o item E. O item E fala o seguinte: é isósceles o triângulo com vértices nos pontos que identificam Fortaleza, Recife e Salvador. Vamos lá. Os pontos referentes a Fortaleza, Recife e Salvador são os pontos A, B e C. Já fizemos aqui no mapa o triângulo, aqui o triângulo A, B e C. O item quer saber se esse triângulo aqui, ABC, é um triângulo isósceles. Ué, para saber se esse triângulo é isósceles, basta que a gente encontre, né, a distância de A até B, depois a distância de B até C e depois a distância de C até A. Se duas dessas distâncias, pelo menos duas dessas distâncias forem iguais, é porque o triângulo é isósceles. Se não, o triângulo não será isósceles. Vamos ver então. Distância de A até B, né? Distância desse ponto a esse ponto vai ser 7 menos 10 ao quadrado, 9 menos 6 ao quadrado. 7 menos 10 ao quadrado mais 9 menos 6 ao quadrado é 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá a raiz de 18. Pois bem, já temos a primeira distância. Façamos então a segunda distância, né? Que seria o segundo lado do triângulo. O segundo lado do triângulo tem como o valor a distância de A até C. A distância de A até C ficaria 7 menos 7, daqui, 7 menos 7 ao quadrado, mais 9 menos 2 ao quadrado. 9 menos 2 ao quadrado. 7 menos 7 ao quadrado vai dar 0. 9 menos 2 ao quadrado vai dar 49. Está aqui, 49. Perceba que nesse caso não é conveniente a gente tirar a raiz de 49, né? Já que temos um valor aqui que está dentro de uma raiz, então é mais conveniente, já que a gente quer comparar valores, que a gente deixe tudo escrito da mesma forma. Então aqui não é conveniente escrever raiz de 49 como 7. Vamos então fazer a outra distância, né? Distância de B até C. Distância de B até C vai ser 10 menos 7, está aqui 10 menos 7 ao quadrado, e 6 menos 2, está aqui 6 menos 2 ao quadrado. 10 menos 7 ao quadrado mais 6 menos 7 ao quadrado é igual a 25. Perceba que as três distâncias, né? Distância de A até B
distância de A até C e distância de B até C, todas são diferentes. Então, como não temos aqui dois lados iguais, então esse triângulo ele não é isósceles como afirmado no item. Então, o item é falso, ele é incorreto. Vamos então ao próximo item. O item fala: calcule o coeficiente angular da reta perpendicular àquela que passa por Belo Horizonte e por Porto Velho. Multiplique o valor encontrado por 100. Está aqui. A cidade de Belo Horizonte tem como ponto o ponto D. E Porto Velho tem o ponto H correspondente a ela, né? Está aqui o ponto D, o ponto H, está aqui o ponto D. E a reta, né? Fizemos aqui uma reta aqui passando por H e por D. Vamos lá. Ele quer saber o seguinte: a reta é perpendicular a essa reta, né? O que seria essa outra reta aqui? Essa aqui é a reta perpendicular à reta que passa por H e por D. Perceba que essa reta ela poderia estar aqui, poderia estar em qualquer outro lugar, né? A gente fez aqui só para deixar mais ou menos explícito o que a gente está fazendo, né? O que nós queremos? Nós queremos o coeficiente angular dessa reta aqui. Essa reta que é perpendicular à reta que passa por H e por D, correspondente a Belo Horizonte e a Porto Velho. A gente sabe muito facilmente encontrar o coeficiente da reta que passa por H e por D, né? Já que nós temos esses dois pontos, H e D, que estão nessa reta. Para fazer isso é muito simples. Vamos chamar então de M1, o coeficiente angular da reta que passa por H e D, né? Fazendo então, vai ficar menos 4, está aqui no numerador, e 2 menos 12, está aqui, 2 menos 12. Resolvendo isso aqui, vamos ter que o ponto M1 é igual a menos 8 sobre 14, que a gente pode simplificar, e tem como resultado então M1 menos 4 sobre 7. Como a nossa outra reta ela é perpendicular à reta cujo o coeficiente angular nós acabamos de encontrar, nós sabemos que tem então uma propriedade que relaciona retas perpendiculares. E essa propriedade é o seguinte: se nós pegarmos o coeficiente angular de uma e multiplicarmos pelo coeficiente angular da outra, teremos como resultado menos 1. Então aí fica muito fácil. Já que temos o coeficiente angular de M1, para encontrar o coeficiente angular de Mx, que nesse caso é o coeficiente que nós estamos tentando encontrar, estamos querendo encontrar, vai dar como resultado menos 1. Fazendo então aqui, isolando Mx, que é o valor que nós queremos encontrar, Mx vai ser igual a menos 1 sobre M1, né? M1 é o valor que nós temos, está aqui, é menos 4 sobre 7. Fazendo a substituição, vamos ter que Mx é igual a menos 1 sobre menos 4 sobre 7. Conservando a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, vamos ter que Mx é igual a 7 sobre 4. Está aqui, Mx é igual a 7 sobre 4. Está encontrado já então o coeficiente angular da reta perpendicular, que nós chamamos de Mx. Mas ele não quer apenas isso, ele quer que nós encontremos então esse coeficiente angular e depois que a gente faça a multiplicação por 100. Então, fazendo então 100 vezes Mx, vamos ter como resultado 175, que seria então aqui a resposta do enunciado, né? A resposta esperada aqui pelo enunciado. Vamos então ao próximo item, o item G. O item G fala o seguinte: encontre a equação da circunferência que tem o centro no Rio de Janeiro e que passa por Porto Velho. Tá, então vamos lá. Nós queremos isso aqui, olha só. O que nós queremos é essa circunferência aqui, a equação dessa circunferência. O centro dela é o ponto E, que é o Rio de Janeiro. E essa circunferência ela passa pelo ponto H, correspondente a Porto Velho. Então, para encontrarmos a equação dessa circunferência, é muito simples. Basta que a gente encontre a distância de E até H, que vai ser o raio da circunferência, e tendo esse raio, como nós temos o centro, né? Como nós temos as coordenadas do centro,
é só colocar na fórmula, né, bem conhecida da circunferência, que a gente tem então a equação da circunferência. Vamos lá então, primeiro calculando o raio. O raio é a distância de H até E, né? Do centro até H, que é um ponto da circunferência. Fazendo isso, vamos ter que a distância de H até E vai ser igual a menos 12 menos 3, daqui, menos 12 menos 3 ao quadrado, e 4 menos 6 ao quadrado. Resolvendo isso, vamos ter que a distância, ou seja, o raio dessa circunferência, é raiz de... Tivemos um probleminha aqui, mas vamos continuar. O raio dessa circunferência é igual a raiz de 325. Então, vamos lá, raiz de 325. Colocando isso na equação da circunferência, vamos ter, como o centro é o ponto E, está aqui, então vai ficar x menos 3, está aqui, ao quadrado, mais y menos 6, vai dar mais 6 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, né? Como o raio é igual a raiz de 325, então o raio ao quadrado é 325. Vamos então desenvolver isso aqui, porque o item foi modificado, né? Na verdade, o item original ele pedia que a gente encontrasse entre 4 itens aquele que corresponderia à equação da circunferência. Então, para não reproduzir aqui todos os 4 itens, a gente então vai encontrar direto a equação da circunferência. Então, foi essa modificação feita aqui no item. Então, vamos lá. Desenvolvendo isso aqui, vamos ter x menos 3 ao quadrado, vai ser o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vai dar x ao quadrado menos 6x mais 9x, ou mais 9. E y mais 6 ao quadrado vai dar y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 12y mais o quadrado do segundo. Né? O quadrado de 6 é 36, que é igual a 325. Né? E fazendo aqui, pegando esse 9 com esse 36 e esse 325 passando para o primeiro membro, que está somando, passa para cá, subtraindo, vamos ter então que a equação da circunferência vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 12y menos 280, que é igual a 0. Então, essa é a equação da circunferência pedida pelo enunciado. Chegamos então aqui ao fim dessa nossa videoaula, né? São aqui 7 itens de geometria analítica. Não são itens muito difíceis, são itens tranquilos, né? Mas são assim bem abrangentes, bem interessantes, né? Um enunciado longo, interessante, que acaba assim, pode ser que canse um pouquinho, mas é interessante. E como eu já havia falado, essa questão, né, esse enunciado, ele tem 9 itens, né? E 2 que não foram tratados nessa aula, eles foram tratados numa aula específica, já que os itens tratam de números complexos. Então, fizemos nessa aula aqui 7 itens de geometria analítica, e na outra aula que já está no site, a gente aborda os 2 itens de números complexos. Pois bem, então até a nossa próxima videoaula e visite o nosso portal, deixe sua opinião. Até mais. Até tchau. Tchau.